Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adinetti e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Primeiramente eu vou falar uma coisa aqui que é o seguinte: ao invés de eu ficar colocando na tela a Bíblia e passando o cursor versículo por versículo, enfatizando mesmo as palavras que eu estarei lendo, eu penso que pode ser mais produtivo, até porque poupa tempo e nós podemos fazer mais estudos assim. Eu vou colocar como se fosse um programa de rádio, vamos dizer assim, até porque tem muita gente que prefere ouvir assim, dessa forma, um estudo bíblico. Coloca, por exemplo, o fone no ouvido, deita na cama, deita no sofá e tranquilamente vai ouvindo a palavra de Deus e vai aprendendo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse caso aqui, nós estaremos estudando a palavra de Deus, como você também tem a opção de pegar a Bíblia e acompanhar os versículos pela Bíblia, fica a seu critério como você achar melhor. Como existe muito estudo de má qualidade feito sobre o Apocalipse, e eu há 33 anos estudo o Apocalipse, não é pouco tempo, o Senhor tem me dado esse dom e essa possibilidade, eu quero ajudar na compreensão, que você compreenda cada vez mais este livro da Bíblia, que é o último dos livros da Bíblia, até porque nós estamos nos últimos dias e o Apocalipse ele foi escrito fundamentalmente para os cristãos dos últimos dias. É evidente que ele serviu também desde que o apóstolo João o escreveu para os cristãos que viveram antes de nós, mas muito mais agora nós necessitamos do estudo do Apocalipse para que nós estejamos preparados para o que vem por aí, ou melhor, não só para o que vem por aí, mas para o que já está vindo por aí. Então, nós vamos hoje estudar o Apocalipse, o capítulo 5, o livro e o cordeiro. O Apocalipse, capítulo 5, nós não vamos seguir uma ordem cronológica, porque dependendo do assunto ele pode necessitar de que venha um capítulo antes do outro, enfim, mas o quadro geral do estudo ele só vai ser formado e concluído quando todos os capítulos já estiverem sido estudados e publicados nestes vídeos ou áudios. Então, vamos lá então para o Apocalipse capítulo 5. Você pode ouvir, como eu disse, da maneira que como você achar mais conveniente, ou pegar a sua Bíblia e no capítulo 5 do Apocalipse acompanhar o que nós vamos passar a ler e a buscar explicar com a ajuda de Deus. Eu já orei a Deus antes de fazer esse áudio para que Deus me conceda a graça, a sabedoria para poder comentar e ensinar no que Deus me conceder. Então vamos lá. Capítulo 1 do livro do Apocalipse, capítulo 5 do livro do Apocalipse, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Esse versículo 1, vi, quem viu? O apóstolo João, que é quem está escrevendo o livro do Apocalipse, a quem Deus conferiu esta missão de escrever o livro do Apocalipse. Ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é aquele que está sentado no trono? A Bíblia diz que o trono de Deus, ou no trono de Deus, se assentam o Pai e o Cordeiro. O Pai e o Filho se assentam no trono. Se você ler o livro de Apocalipse, lê-lo todo, você vai ver que o Senhor Jesus se assenta à direita do Pai. Agora, a Bíblia também fala que este à direita do Pai não dá a entender um outro trono
à direita do trono do Pai, mas é no próprio trono do Pai que o Senhor Jesus está assentado, sendo ele o próprio Deus. Deus é um só, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um só Deus. Então, eu, João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, no caso aqui é Deus Pai, e na sequência um livro em forma de rolo, porque naquele tempo os livros não eram em páginas, eram em rolos, enrolados, e eram abertos e eram então lidos. E eles eram, repetindo para você entender o que vem à frente, eles eram rolos, eles eram enrolados, iam sendo abertos aos poucos. Um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Estes 7 selos aqui, eles são de uma importância chave, fundamental no livro do Apocalipse, porque na medida em que o Senhor Jesus Cristo, que é quem vai abrir estes selos, como nós vamos ver logo a seguir, na medida em que o Senhor Jesus, ele abre cada um desses 7 selos, coisas tremendas acontecerão no mundo. Então vamos dar sequência. No versículo 2, vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar ou de abrir os selos e abrir o livro? Só para acrescentar, a versão que eu estou utilizando é da Sociedade Bíblica do Brasil, a Nova Almeida Atualizada. Então pode haver alguma variação de tradução. Quem é digno de quebrar os selos ou abrir os selos e abrir o livro? Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, eu, João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos, ou para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? O próprio livro do Apocalipse já nos diz, já nos mostra, nos revela que o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo, que é também a raiz de Davi. Ele venceu porque ele veio aqui em carne, cumpriu toda a lei de Moisés, obedeceu ao Pai em tudo que o Pai exigiu que ele obedecesse, que é o que a lei exige, e deu a sua vida por todos nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, tendo cumprido toda a justiça exigida por Deus. Portanto, ele é o único que foi encontrado digno de abrir este livro que é selado com 7 selos. É selado com 7 selos e nós já vamos saber que livro é esse. Então, a raiz de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, que também é o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir os 7 selos, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Veja que interessante. Então eu, João, vi no meio do trono. Veja que é no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Este cordeiro aqui é o Senhor Jesus Cristo, que é chamado o Cordeiro de Deus, que parecia que tinha sido morto. Quer dizer, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Isto aqui é uma referência evidente à obra do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, está à direita do Pai. Então ele, aqui continuando, no versículo 6, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso aqui, esse versículo aqui, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso é uma referência à onisciência de Deus. Como exatamente estes 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra, ou seja, a metodologia, o método que Deus utiliza
para a distribuição desses 7 Espíritos de Deus por toda a terra, isso não é revelado. Mas o que é importante aqui saber é que esta pessoa que é digna de abrir o livro é o leão da tribo de Judá, e aqui está fazendo essa descrição. Esse aqui é Jesus, ele tinha 7 chifres. Chifre significa também poder, força. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Quer dizer, ele vê tudo, é o que o versículo aqui está dizendo. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o Senhor Jesus, ele é digno de abrir o livro, como nós vamos ver a seguir, sendo ele onisciente. Isso aqui é muito importante. O Cordeiro Jesus foi, e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, o Senhor Jesus pegou o livro da mão do Pai, de Deus Pai. O Deus Filho, Jesus Cristo, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, do Pai. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9, nós já vamos para ele. Então, voltando aqui no início do versículo 8. E quando ele, Jesus, pegou o livro, os 4 seres viventes, estes 4 seres viventes, muito possivelmente, é uma referência a anjos. Nós sabemos que não existe uma única categoria de anjos. A própria Bíblia fala sobre anjos e arcanjos. E estes 4 seres viventes são seres celestiais, e a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre eles. Mas, voltando ao início do capítulo 8, do versículo 8, e quando Jesus, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Muito possivelmente, pelo relato das Escrituras, são os 12 apóstolos e os 12 anciãos das 12 tribos de Israel. E quando Jesus pegou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, esses seres celestiais, que possivelmente são anjos, e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja que importante isso. No momento quando o Senhor Jesus Cristo pega o livro da mão do Pai, da mão direita do Pai, também surge em cena estes seres viventes, os 24 anciãos, se prostrando diante de Jesus Cristo e tendo cada um deles uma harpa. Harpa quer dizer canção, alegria, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, tudo que o povo de Deus está sofrendo e que ainda vai sofrer, tudo que nós estamos passando agora por causa da perseguição que está se intensificando no mundo inteiro, tudo isso chega a Deus. Deus tem ciência de detalhe por detalhe do que se passa com cada um dos membros do seu rebanho, da igreja. Versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro. Esse és aqui é dirigido a quem? A quem é dirigido digno és? Ao Senhor Jesus, que foi quem pegou o livro da mão do Pai, que entregou o livro selado com 7 selos para o Filho, para o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, de abrir os selos, porque foste morto. Jesus foi morto, foi crucificado e morreu, mas ressuscitou. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Significa que a salvação em Jesus Cristo é estendida a toda a humanidade. Crerão naqueles que crerão no Senhor Jesus Cristo, aqueles a quem Deus conceder o dom da fé.
porque a fé, como diz a Bíblia, ela é um dom de Deus. Então, Jesus diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, essas pessoas aqui, elas foram compradas para Deus, são os santos, os salvos, com o sangue de Jesus Cristo, e que procede de toda tribo, língua, povo e nação, ou seja, do mundo inteiro. E, versículo 10, estamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse versículo 10 aqui é um versículo muito rico. E para o nosso Deus os constituíste reino. Este versículo nos lembra de um trecho do Evangelho onde o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: não temam, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar a vocês o seu reino. Então o reino de Deus nos será dado, nós somos herdeiros juntamente com Cristo do reino de Deus. Então, de novo no versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Sacerdote é aquele que serve diante de Deus, é aquele que está diante de Deus. Então, quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, ela é constituída reino e sacerdote. Ou seja, ela faz parte da família de Deus, do reino de Deus, e ela também é sacerdote. Só que ela não oferece sacrifícios como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam. Os sacerdotes, os sacrifícios que nós oferecemos são os sacrifícios que a Bíblia diz que agradam a Deus, que são as ações de graça, os louvores, as obras que nós fazemos com amor para o reino de Deus, tudo que a gente faz diante de Deus e para o Senhor. Porque estes sacerdotes do Antigo Testamento, ou melhor, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham um ofício que terminou e foi substituído pelo único sumo sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, como está lá em Hebreus. Então, voltando ao início do versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles quem? Nós, os cristãos, que estivermos com Deus no céu. Veja que nós reinaremos com Cristo. Tem gente que até quando zomba das Escrituras diz: no céu não vai ter nada para fazer, eu vou ficar tocando harpa, eu vou ficar sem fazer nada. Não, de jeito nenhum. Diz aqui no Apocalipse, diz muito mais sobre o que nós faremos no céu, mais adiante, na medida que os estudos do Apocalipse forem tendo sequência, nós veremos que nós faremos muitas coisas no céu. E aqui já começa de uma forma sublime, nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Deus tem novos céus e nova terra, e será essa a terra onde nós habitaremos no que a Bíblia chama no dia eterno, o dia que não tem fim, que é a eternidade com Deus. No versículo 11 diz na sequência o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E nós vimos a instância atrás quem são. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, muitos, olha que interessante, muitos, uma quantidade inumerável de anjos ao redor do trono, ao redor do trono de Deus e do Cordeiro, ao redor dos seres viventes e dos anciãos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, porque os seres viventes e os anciãos estão próximos ao trono de Deus, se você observar o contexto aqui do Apocalipse. Então, esses muitos anjos, vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, na sequência diz o seguinte: cujo número era de milhões e milhares e milhares de milhares. Veja a quantidade inumerável, impressionante, que o Apocalipse fala aqui de anjos que há no céu. Eu vou repetir mais uma vez, no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número, ou seja, o número desses anjos era de milhões e milhares de milhares. Essa é uma expressão que enfatiza uma ênfase já. Quer dizer, são muitos e muitos anjos. E esses anjos estavam, versículo 12, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Que coisa belíssima! Quer dizer, essa multidão toda celestial cantando e proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, digno é o Senhor Jesus Cristo, que foi morto, de receber. Ele é digno porque ele foi morto, ressuscitou e cumpriu toda a exigência de justiça do Pai para que nós pudéssemos ser justificados pela justiça que ele, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, conquistou para nós. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Jesus disse: todo o poder, toda a autoridade foi dada a mim no céu e na terra. A riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A Bíblia diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Senhor Jesus Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro da existência celestial e o centro da existência aqui na terra. E benditos, o próprio Deus é quem diz isso, benditos aqueles que amam, que honram o seu Filho. Porque Jesus diz: quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. No versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu, olha que coisa impressionante, né? Toda criatura que há no céu. Imagine você quantas criaturas há no céu. Se aqui na terra muitas criaturas, contando os homens, os animais, até os insetos, as aves, imagina lá no céu, que é a habitação de Deus, que é um lugar que é incomparavelmente maior do que aqui, incomparavelmente muito mais sublime do que aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E aí, para concluir aqui o capítulo 5 do Apocalipse, versículo 14, os 4 seres viventes, que são esses seres celestiais, respondiam: amém. Amém quer dizer que assim seja. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então, toda essa cena celestial aqui do Apocalipse 5, ela é voltada para dizer o seguinte. Eu vou fazer um resumo, e esse resumo aqui ele é muito importante. Há um livro, esse livro é o livro da vida, e dentro deste livro estão os nomes dos eleitos de Deus. Se você acredita que existe eleição ou não, eu não posso interferir no que você acredita ou não, mas eu posso afirmar que a Bíblia afirma que antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já escreveu o nome daqueles que hão de herdar a salvação. Isto está em vários versículos das Escrituras, vários versículos e trechos bíblicos, melhor dizendo, está a mesma coisa, que o Senhor, segundo a sua presciência, ele elegeu para si um povo. Como é esse processo, ninguém sabe, porque inclusive o apóstolo Paulo, ele tentou perguntar isso a Deus, ele inquiriu isso a Deus sobre como é essa salvação, por que alguns judeus, que eram inclusive companheiros dele, não eram salvos e outros eram. E Deus disse para ele que os juízos de Deus são inacessíveis aos homens. Nós não temos acesso aos juízos de Deus. Agora, a justiça de Deus ela é perfeita e ela é magnífica. O Evangelho ele é oferecido a todas as pessoas, a pregação do Evangelho. Tanto que o Senhor Jesus diz, quando ele fala sobre o fim, sobre o momento que antecede a sua volta, ele diz: e será pregado
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho, ele é oferecido a todo mundo, o mundo inteiro, a toda a humanidade, desde Adão até o último que nascer, antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Então todo esse contexto, esse capítulo do Apocalipse, ele está girando aqui em torno do livro da vida, que é esse livro que o Senhor Jesus Cristo recebeu da mão do Pai. E que antes que ele possa abrir este livro, que é em forma de rolo, onde estão escritos os nomes dos eleitos, 7 selos precisam ser abertos. E esses selos serão abertos, ainda não começaram a ser. Quando eles forem abertos, grandes eventos acontecerão sobre a terra. Nós vamos chegar lá. Se você seguir a sequência dos estudos, você vai ver. Então, esse capítulo 5 não somente enfatiza esse livro, que é o livro da vida, enfatiza que ele tem 7 selos e que só podem ser abertos pelo Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os 7 selos e abrir o livro. E quando ele abrir o livro, será o dia em que ele chamará para si, para o arrebatamento da igreja, para estar com ele pelos séculos dos séculos, os cristãos. Mas ainda há uma ênfase maior ainda, que é sobre a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso esse cântico aqui no versículo 9, e cantavam um cântico novo, dizendo, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, louvando, glorificando: digno és tu, Senhor Jesus, de pegar o livro e de abrir os selos, porque tu, Senhor Jesus, foste morto, e com teu sangue, Senhor Jesus, tu compraste para Deus os que procedem do mundo inteiro, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação, e para o nosso Deus, porque Jesus diz aos seus discípulos: meu Pai e vosso Pai. É assim que ele quer que nós nos refiramos ao Pai dele, que é também o nosso Pai, o Pai Celestial. Tanto que quando perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, como é que a gente deve orar? Ele disse: Pai nosso, nosso Pai. Quer dizer, é o Pai dele e o Pai dos cristãos. Então, esse capítulo 5 também tem uma grande ênfase, que no meu entendimento é a ênfase principal, sobre a grandeza, sobre a glória, sobre a importância do Cordeiro de Deus, do Salvador. Porque se ele não tivesse vencido, mas venceu a morte, venceu o pecado, venceu pelo cumprimento de toda a lei, e ofereceu a sua vida e o seu sangue por nós, se ele não tivesse feito isso, esse livro jamais poderia ser aberto, ou seja, ninguém poderia ser salvo. Mas ele venceu e ele é digno de abrir o livro, ele irá abrir este livro que está com ele, e à medida que for abrindo os 7 selos, as coisas vão acontecendo até que finalmente ele venha, e nós vamos na progressão do estudo, se Deus assim permitir, chegar lá. Então, é um louvor belíssimo. Eu vou repetir para finalizar: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, aqui na sequência desse louvor ao Senhor Jesus, diz no versículo 13: então ouvi, eu, João, ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, ou seja, tudo que existe e que tem, que é criatura, vai em um momento se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor fez um juramento. Ele diz: por mim mesmo eu juro, diz o Senhor, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Então termina aqui esse capítulo 5 dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Versículo 14: os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então, é um resumo do capítulo 5 do Apocalipse. Evidentemente, pode ser muito aprofundado, mas o objetivo é dar uma ideia simples para que você possa estudar
orando a Deus e se aprofundar no livro do Apocalipse. Você não precisa esperar pelo próximo estudo para você dar continuidade. Comece a ler o Apocalipse, a estudar o Apocalipse, porque quando você estuda o Apocalipse, não só você recebe uma bênção prometida por Deus. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Quem lê o livro do Apocalipse e guarda as palavras dele escritas, já está abençoado por Deus, já tem uma bênção de Deus. Não quer dizer que a pessoa vai ser salva só porque leu o Apocalipse, mas é algo especial aos olhos de Deus, aquele que se preocupa em ler o Apocalipse e estudar o Apocalipse. E ainda mais agora que nós estamos muito pertinho do fim, nos últimos momentos que antecedem o fim. Em breve, então, se Deus quiser, nós continuaremos o estudo sobre o livro do Apocalipse. Esse foi, portanto, um resumo, o estudo e o resumo do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Muito obrigado, espero que você tenha proveito. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe e espero que em breve nós possamos estar juntos aqui, nesse formato que eu já expliquei, para que a gente possa cada vez mais compreender e nos aprofundarmos no estudo do Apocalipse. Que Deus te abençoe.